Portanto, está escrito assim, Gênesis capítulo 1, versículos 26 a 28. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. E agora no versículo de número 27 declara, veja que tudo isso que Deus está declarando foi antes da criação do homem. Amém? Então aqui você vai ver que nesse texto se revela a intenção de Deus, que são três. Primeiro, criar um ser chamado homem. Amém? Esse ser chamado homem seria feito à sua imagem e à sua semelhança. Ele está revelando as suas intenções aqui. E terceiro, que esse ser feito à sua imagem e semelhança, que seria chamado homem, teria domínio sobre toda a criação. Então veja que Deus, antes mesmo de fazer o homem, ele já havia pronunciado qual era o seu verdadeiro propósito, qual era a sua verdadeira intenção. E é justamente por isso que nós sempre afirmamos que o propósito de Deus antecede nas nossas vidas. Portanto, antes mesmo de nós nascermos, Deus já havia revelado a sua intenção, o seu propósito para as nossas vidas. E eu gosto muito de falar sobre o propósito de Deus nas nossas vidas, porque, queridos, isso revela, né, o quão importante é nós entendermos o nosso valor em Deus, a nossa identidade em Deus e sabermos que, independente da condição do nosso nascimento, das circunstâncias que envolveram a nossa concepção e o nosso nascimento, não importa, nós não estamos aqui por acaso, nós estamos aqui como obra de um acidente, mesmo que os nossos pais biológicos não tenham talvez planejado o nosso nascimento, todavia, cada um de nós fomos enviados por Deus a essa terra com um propósito. Ele, o nosso Deus, o nosso Pai Celestial, é o autor de toda a vida. Amém? E é ele que gerou essa vida e essa vida foi concebida, você foi concebida, tua vida, essa vida preciosa que Deus te deu, foi concebida debaixo de um propósito que antecede a tua própria existência. Então, antes mesmo de Adão existir, amém? Antes mesmo de Eva existir, Deus já havia revelado a sua intenção, Deus já havia revelado o seu propósito. Então, logo agora, Deus então faz justamente aquilo que ele havia estabelecido como propósito. Nos versículos 27 e 28 diz assim, criou Deus, pois, o homem, à sua imagem, e a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então, portanto, aqui, quando se fala homem, precisamos entender que a mulher também está aí. Amém? Homem e mulher, porque está falando justamente do gênero humano. E agora, então, no versículo 27, Deus vai especificar isso ao criar o homem e a mulher. Amém? Então, ao criar o homem e a mulher, feitos à sua imagem, agora, então, Deus começa a revelar qual é o propósito da criação deles. E aí nós encontramos no versículo 28, e Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, amém, sede frutíferos, multiplicai-vos e enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Então Deus, ao criar o homem e a mulher, a primeira coisa que faz, antes mesmo de declarar o seu propósito, ele os abençoa. Amém? Ele os abençoa. Portanto, a bênção é uma estrutura que Deus, de fato, estabelece nas nossas vidas, que é muito mais do que simplesmente uma palavra favorável para nós, o que já seria algo extraordinário. Porém, isso se excede de maneira exponencial, porque a bênção é toda uma estrutura que viabiliza nas nossas vidas aquilo que nós precisamos para de fato cumprirmos o nosso propósito. Então Deus jamais vai estabelecer um propósito na tua vida sem que ele te abençoe para este propósito. E quando nós não estamos caminhando no propósito de Deus, nós
caminhamos fora dessa estrutura, dessa plataforma de bênção. Mas quando nós estamos vivendo o propósito de Deus, e mesmo que soframos resistência, mesmo que sejamos atacados, mesmo que circunstâncias adversas se levantam, sempre nós vamos lidar com essas coisas dentro de uma estrutura de bênção. E é por isso que nós podemos ter a certeza de que nenhum dos seus propósitos cairão por terra, nenhuma das suas promessas e palavras ao nosso respeito deixarão de se cumprir quando nós estamos vivendo o propósito de Deus. Amém? Agora veja, primeira coisa que este casal escuta de Deus é justamente isso: seja frutífero. Amém? Seja frutífero, ou na palavra aqui de Gênesis, frutificai-vos. Aleluia. E essa palavra aqui, frutificar, não é simplesmente no aspecto de gerar filhos. Isso é uma parte, porque Deus sim quer abençoar o fruto do nosso ventre, no que diz respeito à concepção dos nossos filhos. Mas muito mais do que isso, Deus nos criou para sermos produtivos. Deus nos criou para sermos frutíferos no seu propósito. Deus nos criou para, como o significado da palavra frutificar significa crescer, desenvolver, produzir, fabricar. Tudo isto está entrelaçado no nosso DNA por conta daquilo que Deus estabeleceu como propósito dele na minha vida e na sua vida. Ou seja, Deus te fez para ser produtivo, Deus te fez para ser frutífero. E qualquer área da nossa vida que se estanca e não frutifica, contraria o potencial que Deus colocou nas nossas vidas, o propósito que ele tem justamente para nós. Porque quando o Senhor diz assim, sejam frutíferos, veja, não é algo que diz respeito a nós produzirmos frutos. Ele não disse, produza frutos. Ele disse, sejam frutíferos. Isso tem a ver com a nossa essência. Amém? Isso tem a ver com o nosso ser. Exatamente isso, queridos. Me escutem nessa manhã. Escutem melhor, escutem o Espírito Santo de Deus falando. É a tua essência. Está entrelaçado no teu DNA, codificado por Deus para ser frutífero. Amém? Dar frutos não é algo que a gente faz. Nós somos frutíferos e por isso nossa vida frutifica. Então ele diz: seja frutífero. Isso é um comando. Amém? Quando Deus declara para o casal, seja frutífero, ele está dando um comando. E esse comando aqui significa três coisas que eu quero compartilhar com você para nós orarmos. Por quê? Porque nesta oração nós vamos ativar esse potencial de frutificação de Deus nas nossas vidas. Porque nós vamos hoje nos levantarmos contra toda e qualquer área e situação da nossa vida onde nós não temos visto crescimento, onde nós não temos visto um desenvolvimento, onde nós não estamos frutificando. Em outras palavras, as áreas áridas, os lugares desertos, que não têm produtivo, não têm sido produtivo, não têm frutificado, nós vamos romper isso no poder da autoridade da oração no nome de Jesus, para liberarmos a expressão desse comando dado por Deus, que significa três coisas. Portanto, quando ele disse sejam frutíferos, ele está declarando o nosso potencial. Amém? Esse é um comando que declara o nosso potencial, que anuncia o nosso potencial. Então eu quero declarar essa palavra sobre ti. Deus já plantou na sua vida o potencial para o teu desenvolvimento, para a tua produtividade. Então a tua vida tem que ser produtiva. A tua vida tem que viver num crescimento de desenvolvimento, porque esta é uma declaração que o Deus Altíssimo liberou sobre a tua vida. Segunda coisa que significa este comando dado por Deus aqui nesta palavra, e isto se estende a cada um de nós que estamos em Cristo Jesus. É um chamado à existência. Então, vou repetir. Primeiro, é uma declaração de potencial. E segundo, é um chamado à existência. Porque todas as vezes que Deus quis algo, ele disse seja, ele disse produza. Então, quando ele quer uma coisa, ele chama esta coisa à existência. Então, quando ele diz sejam frutíferos, ele está evocando na minha vida e na sua vida estas coisas.
amém? Ou seja, a manifestação desse potencial que é justamente a capacidade de sermos produtivos e vivermos esse desenvolvimento nas nossas vidas. Então, vou repetir para você guardar aí no teu coração. Primeiro, é uma declaração de potencial. Segundo, é uma chamada à existência, é um chamado à existência. E terceiro, e nós terminamos aqui, é um comando para obedecer. Amém? Não é um opcional. Deus não disse, olha, se for possível, se as condições forem favoráveis, sejam frutíferos. Não, ele está dando uma palavra que é de fato um mandamento, um comando que nós devemos obedecer. Portanto, é algo que nós temos que fazer. Amém? É algo que nós temos que fazer. O que é que nós temos que fazer? Sermos frutíferos, expressarmos esse potencial porque Deus já evocou. Veja bem, quando Deus quis peixes, ele disse ao mar, ele disse às águas, produzam, amém? Quando ele quis os animais, quando ele quis as plantas, ele disse à terra, produza. Então, quando ele diz, seja, produza, amém? Que se faça, ele está evocando aquilo à existência. Então, quando o Senhor libera esta palavra, e eu quero agora liberar essa palavra sobre a tua vida, para evocar todo o potencial que Deus já plantou na sua vida, para o seu desenvolvimento, para o seu crescimento, para a sua frutificação em nome do Senhor Jesus. Amém? Você recebe essa palavra nessa manhã? Este é o propósito de Deus para a tua vida. Que você seja frutífero. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Sede frutíferos. Declaração de potencial, evoca a existência, o que ele declarou, frutificação, e terceiro, é um mandamento para nós, de fato, obedecermos. Então Deus quer que você seja frutífero no teu entendimento. Amém? Mente frutífera para produzir pensamentos que vão construir, que vão gerar desenvolvimento, que vão ampliar a sua vida. Deus quer te dar mãos frutíferas. Isso tem a ver com habilidade, para que tudo aquilo que você toca, tudo aquilo que você faz, possa produzir, possa se desenvolver, possa crescer, possa avançar. Amém? Deus quer que você seja frutífero em todas as áreas da sua vida. Fruto dos teus lábios, como declara Provérbios 18:20, do fruto da boca o coração se farta, do que produzem os lábios se satisfaz. Quantos de nós aqui sabemos que há poder nas nossas palavras? Então, o que Deus quer nos ensinar é que nós sejamos frutíferos nas palavras que saem dos nossos lábios. Isso é fruto da boca. Amém? São palavras de construção, são palavras que afirmam, são palavras que realmente trazem à existência o potencial que Deus já colocou nas nossas vidas. Em nome de Jesus, vamos orar.